Fala pessoal, tudo bem? Bom, comigo tá tudo ótimo e no vídeo de hoje eu e meus colegas preparamos uma apresentação especial para vocês sobre um tema bem importante, que é bem importante se falar, né? Que é as Américas no século XIX, os Estados Unidos e o México. Mas que falta de educação a minha, não é mesmo? Esqueci de me apresentar. Eu me chamo Daphne. E hoje eu irei trazer uma conclusão para vocês sobre os Estados Unidos. Vou fazer um resumo bem bonitinho para entenderem certinho. Primeiro, é importante que a gente entenda como que o país pequenininho daquele, todo fofinho, bonitinho, se tornou hoje uma grande potência. Isso tudo começa lá na Europa, lá no tempo das guerras napoleônicas e etc. Napoleão ele estava dando muita dor de cabeça para a Europa, então eles resolveram que iam deixar os Estados Unidos um pouquinho mais solto, um pouquinho mais livre na dele. E foi aí que os Estados Unidos ele aproveitou para começar a se expandir. Primeiro, eles tomaram o território do sul, depois foram para o México, onde essa guerra vai ser explicada um pouquinho mais para frente para vocês. E essa guerra do México tomou mais de 50%, mais da metade do território do México. E depois eles foram para o oeste, a famosa Marchada pelo Ouro. E tudo isso eles justificavam de uma simples forma, pelo Destino Manifesto. Grava isso, Destino Manifesto é uma coisa bem importante. Geralmente sempre cai em provas e etc. O Destino Manifesto, ele é basicamente os Estados Unidos justificando as coisas que eles estavam fazendo através do que eles tinham esse dever divino, que eles eram destinados a essa grandeza porque Deus quis. É basicamente isso. Mas enquanto eles se expandiam, obviamente teve as suas guerras internas. E nisso, nós temos a Guerra de Secessão, que é a guerra entre o sul e o leste dos Estados Unidos. O sul, ele sobrevivia à base de plantation, com grandes fazendas de algodão. Então, ele precisava de mão de obra escrava. Mas não só isso. Também era a favor do livre comércio. Resumindo, você poder... sem taxa. Não ter taxa. É isso. Taxas ou impostos, eles não eram a favor de taxas ou impostos. A economia deles era voltada para a exportação. Já o leste, ele já era o completo oposto disso. Ele defendia a mão de obra livre. Já era uma região mais tecnológica. Eles defendiam que tinha que sim taxar as exportações, essas coisas assim. E eles eram mais voltados para importação. Daí, o que acontecia? É que eles não se batiam de jeito nenhum. Até tentaram criar leis para ajudar eles se entenderem um pouquinho, mas não rolou. Tipo, tinha uma lei onde, se eu não me engano, tinha tipo uma linha que o país que tava, a região que tava aqui em cima, ela ia ser abolicionista, enquanto a que tava aqui embaixo ia ser escravocrata. Só que aí tinha partes dessa região que não concordava disso, aí elas falavam com a autoridade lá e falavam, não, eu quero que minha parte aqui seja mais abolicionista, embora eu esteve numa região escravista, sabe? Então, aí começaram a ver que esse tipo de coisa não dava certo e começaram a não se bater de novo. É aí que entra o presidente Abraham Lincoln. Ele era um cara bem abolicionista, então ele começou com esse discurso, né? Quando ele ganhou a presidência dos Estados Unidos, ele começou com esse discurso abolicionista, o que muita gente do Sul não aceitou. E foi aí que culminou na Guerra de Secessão. E como que ela aconteceu? O Sul, por ter mais mão de obra escrava, é claro que ele ganharia do leste. Porém, o Sul, ele era dependente economicamente do leste, entendeu? Tinha muitas coisas lá do leste que ele precisava. Então, o que o leste fez? Fechou os portões e falou, não, a gente não vai vender mais nada pro Sul. E foi assim que fizeram. Não venderam mais nada e aí acabou... a guerra acabou com o Sul perdendo e o Abraham Lincoln fez leis, implantou leis abolicionistas no país. Mas é claro que mesmo depois dessa abolição,
a gente tem que entender que o que depois de aquilo ali ainda restou a segregação racial. E o que é isso, Daphne? Basicamente, existia banheiro para preto, banheiro para branco, escola para preto, escola para branco, entendem? É tipo essa separação assim. E só anos depois é que foram resolver esse problema. E depois de resolver as suas questões internas, os Estados Unidos ele resolve se expandir ainda mais, se expandir para fora. Foi aí que, para isso, eles começaram com uma coisa chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe, ela é simplificada pela frase América para os americanos. Os americanos falavam que eles estavam reforçando a sua independência e etc. Mas, na verdade, o real objetivo disso era só que a Europa não intervisse nas ações deles contra outros países. E mais tarde, no século XX, essa visão ela ganhou ainda mais força através da política do Big Stick, que ela diz que fale suavemente, mas sempre carregue um grande porrete. Ou seja, você negocia de forma diplomática, mas sempre esteja com a força militar ali para intervir a hora que for preciso. E com tudo isso, a gente pode observar e concluir que os Estados Unidos ele não se consolidou uma grande potência de uma forma pacífica. Muito pelo contrário, ele se apoiou muito em escravidão. Depois que eles conseguiram o que queriam, eles começaram a impor os seus próprios interesses sobre os países, entenderam? E não só isso, mas também como eles promoveram um grande genocídio, porque aquelas terras que eu citei para vocês já tinha gente habitando, é óbvio, os chamados índios. Então já tinha gente habitando aquela terra. E eles promoveram um grande genocídio porque eles matavam esses povos, ou então até traziam doenças para matar a alimentação desses povos. E o resto que sobrava, eles deixavam à mercê da vida. Tipo, te vira aí, não é problema meu. Bom, por fim, os Estados Unidos, a potência que ele se tornou hoje, foi graças ao crescimento econômico, mas também à violência, à desigualdade e à dominação. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido sobre os Estados Unidos. O que eu quis trazer aqui para vocês foi um resumo bem rápido. Bom, por fim, os Estados Unidos, a potência que ele se tornou hoje, foi graças ao crescimento econômico, mas também à violência, à desigualdade e à dominação. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido sobre os Estados Unidos. O que eu quis trazer aqui para vocês foi um resumo bem rápido. E é isso. Fiquem agora com a minha colega Paola, que vai explicar para vocês um pouquinho mais, dar uma contextualizada sobre o México. Isso é tudo, pessoal. Beijo! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paola e hoje eu vim explicar para vocês um pouco sobre o México no século XIX, fazer uma conclusão, né? Depois no finalzinho da explicação. Bom, para conseguirmos fazer uma boa análise, né, sobre o México no século XIX, é importante que o México ele foi marcado por uma combinação de pressões externas bastante fortes e também por bastante instabilidade interna. Como assim? Bom, após a sua independência em 1821, o México ele não conseguiu ficar estável, né? Ele não conseguiu ter uma fase estável por causa de conflitos internos que tinham, né? Como conflitos políticos entre federalistas e centralistas, liberais e conservadores. E esses conflitos internos acabou levando a golpes, né? Muitos golpes e a trocas frequentes de governo. E isso deixa um país bem enfraquecido politicamente, né? E, para o azar do México, ele coincidiu com a expansão dos Estados Unidos, que nessa mesma época ele estava adotando a política do Destino Manifesto. E esse movimento defendia que os Estados Unidos eles tinham o direito e a missão de
se expandir, né, expandir seu território para as regiões do oeste, né, do continente. Todo o oeste do continente ele tinha direito. E também o ponto mais crítico de todo esse período foi justamente a guerra entre os Estados Unidos e o México, né, chamada Guerra Mexicano-Americana. Ela aconteceu entre 1846 e 1848. Os Estados Unidos, ele invadiu o México, eles foram até as cidades do México e, consequentemente, venceram, né? Porque entre um país que estava politicamente instável e militarmente fraco, não tem como ele ganhar de um país que estava com a economia, o desenvolvimento acelerado, né? Estava em fase de expansão ali, né? Então ele não tinha como ganhar, porque, querendo ou não, os Estados Unidos estava ali conquistando muitos territórios nesse movimento aí que eles estavam adotando, essa política. A guerra, ela terminou com o Tratado de Guadalupe Hidalgo, que obrigava o México a ceder, né, a mais da metade dos seus territórios que hoje são conhecidos como Califórnia, Novo México, Arizona e também algumas partes de Colorado. Os Estados Unidos também ela teve que pagar, né, $15 mil para o México, né? Só que isso não compensa de forma alguma o que eles perderam. E vale destacar também que eles não tiveram uma perda só territorial, mas eles tiveram uma perda política, econômica e simbólica. O México, ele não só perdeu o território, mas ele perdeu a soberania, ele perdeu prestígio internacional e perdeu áreas riquíssimas em recursos naturais. E essas regiões que os Estados Unidos pegou, né, do México, seriam regiões justamente que seriam fundamentais para o crescimento econômico dos Estados Unidos no futuro. Bom, agora vamos chegar à parte simbólica. A derrota, ela causou ali uma ferida nacional, né, uma identidade nacional do país. E também ela reforçou aquela sensação de vulnerabilidade que o país já tinha antes mesmo da derrota. Mas assim, que o resto do mundo estava vendo o México naquela época. Bom, depois da guerra, como eu havia dito, o México ele continuou enfrentando os problemas que ele já havia enfrentado, né? Os conflitos entre os liberais e conservadores, eles já aconteciam antes, mas acabaram se intensificando depois da derrota. E aí que entra nosso lindo Benedito Juarez, esse carinha aqui. Porque o país ele precisava de mudanças, né? E aí que entra as leis da reforma, né? Liderada por Benedito Juarez, que buscava modernizar o Estado, né? O país todo ali. E enfraquecer o poder da igreja, porque ainda nessa época a igreja tinha bastante poder. A instabilidade política que estava nesse país após a derrota foi tão grande, mas tão grande, que até intervenções europeias vieram perturbar o coitado do México, né? Como a intervenção francesa, quando Napoleão III foi tentar transformar o México em um império, sob a liderança de Maximiliano Habsburgo. Isso foi uma das intervenções europeias. O México ele só recuperou de fato o controle do país em 1866, quando o Benedito Juarez retornou. E economicamente, né, já sabemos que o século XIX foi um ano bastante difícil, né, ali para o México, porque a instabilidade, querendo ou não, ela afetou os investimentos do país, né, dificultou
o crescimento do país economicamente. O país ele acabou ficando para trás em vários momentos quando eles iam fazer empréstimos, negociações, porque ele não tinha como se manter sozinho, então ele precisava dos empréstimos e das negociações de potências estrangeiras, de potências maiores. E essas potências eram principalmente os Estados Unidos e a Europa. Então, para concluir esse trabalho, é importante percebermos que o México ele terminou o século XIX marcado por crises, por conflitos, por interferências, né, externas, mas também ele teve ali uma tentativa de reconstrução após a guerra, né? Tentou se erguer e teve uma tentativa de resistência também. E essa trajetória do México mostra como a falta de estabilidade de um país pode afetar o país, né? Pode afetar o desenvolvimento dele, tanto economicamente, politicamente, né? O México ele nem teve, coitado, ele nem teve a oportunidade de conseguir se desenvolver, né? Porque ele teve o azar de tentar, né? Tentar se resolver ali com seus conflitos, né? Houve vários conflitos durante a expansão territorial dos Estados Unidos. E os Estados Unidos viu a oportunidade, né? Um país enfraquecido foi lá e, puf, pegou o que eles mereciam, né? Tinham direito de pegar, né? Para si mesmos. Bom, o México, ele saiu ferido, mas não saiu derrotado. Pelo menos não totalmente derrotado. Ele carregou essas experiências, né? Essa derrota ali, como base para ele conseguir se desenvolver melhor no futuro, né, no século seguinte, para eles conseguirem ser uma identidade nacional mais forte do que eles eram. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação. Espero que vocês vão bem na prova. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Emanuele e eu vou falar um pouquinho sobre os povos indígenas, né, e o impacto que a expansão territorial dos Estados Unidos causou sobre esses nativos, né, os massacres, a tomada de terras, política, assimilação forçada e entre as conquistas, a resistência, a dor e a destruição que tudo isso teve em cima dos nativos. Dando uma breve contextualizada, a gente já consegue ver aqui nas imagens até que eles tinham vidas diferentes, né, dos europeus que vieram lá de fora. Como, por exemplo, eles tinham aldeias, eles tinham roupas diferentes, né, eles andavam nus, né, eles andavam nus. Aqui é porque a imagem aqui, ela deixa, né, mais, assim, mais, eles andavam sem roupas, eles tinham umas vidas vestidos de vida totalmente diferentes, eles tinham culturas diferentes, eles tinham modos de viver diferentes, certo? Eles tinham comunidades também chamadas aldeias, né? Então, tudo isso foi perdido com a expansão dos Estados Unidos para o oeste, né? Que, imagina só, essas fotos aqui, tudo isso, some do nada. Então, foi justamente isso que aconteceu. Eles perderam direitos de ficar nos seus próprios lugares, né? Que foram enganados, porque eles trouxeram coisas novas, os europeus, né, trouxeram coisas novas e tudo mais. Mas o foco aqui é os EUA, né, os Estados Unidos. Então, na visão do indígena, né, a gente precisa ter essa empatia também, que isso não foi só um processo de crescimento, mas custou justamente muito caro, justamente para os povos indígenas, né? Por conta dessa expansão, eles perderam todos esses direitos, né? Eles perderam direitos às suas terras, à sua vida cultural. Tanto que as culturas dos indígenas, eles vêm até hoje, como, por exemplo, a sereia, o curupira, o boto cor-de-rosa, né? Que a gente conhece aí, justamente, e são mitos indígenas, certo? São mitos, são mitologias indígenas. Então, essas culturas, elas devem ser preservadas justamente para manter a identidade do país, né? Que é o nosso chamado Brasil. Então, para fechar todo o raciocínio, a gente precisa entender que a expansão dos Estados Unidos, ela não foi só um processo de engrandecimento, né? Mas sim um processo que custou muito caro justamente para esses nativos, o que não foi nada legal, né? E
reconhecer isso é essencial para nossa história e justamente para ter esse senso de empatia, entender a história de forma completa e também justa, né? Que tem que ser justo para eles e também para os dois lados. Bom dia, sou o Pedro Lobato e eu vou explicar para vocês a conclusão da América Latina, de Galeano e Hobsbawm. Falando um pouco sobre Eduardo Galeano, sua nacionalidade, sua profissão, ele era de Uruguai e ele era também escritor e jornalista, considerado uma das maiores figuras da literatura latino-americana no século XX. Falando um pouco sobre Eric Hobsbawm, sua nacionalidade e sua profissão, ele era britânico e era um dos mais influentes historiadores no século XX. Falando das contribuições que esses dois fizeram, falando do Eduardo Galeano, por ele ser escritor e jornalista, ele fazia obras que criticavam o colonialismo e o imperialismo. Como um exemplo disso, a obra As Veias Abertas da América basicamente denunciava a exploração econômica e política das regiões locais. Falando agora de Eric Hobsbawm, ele fazia análise do capitalismo e da modernidade, e também criou até sínteses para poder ajudar a entender como funcionavam as mudanças da economia e da política com o passar do tempo. E ele fazia isso desde o século XVIII. Trabalho falando sobre os Estados Unidos e como funcionou tudo e como que isso está se afetando até o dia de hoje. Vamos começar falando sobre o Destino Manifesto, que foi meio como eles trataram a sua expansão territorial. E eles começaram dali para frente com uma expansão muito ágil, muito grande, dominando, tendo guerras, dominando territórios ao lado, como o de Canadá, do México, e a gente vê eles sendo um país que se reforçaram muito no poder de industrialização na época, no século XX e XXI. Eles foram um dos grandes pilares de industrialização dentro das Américas, trazendo isso até hoje, porque a gente vê hoje eles sendo um dos países que mais tem processo de industrialização no mundo. Tem as maiores empresas são dentro dos Estados Unidos, as principais, onde eles são administradas, ali o fechamento delas são dentro do país dos Estados Unidos. Então a gente vê isso com essa expansão, como esse país se tornou tão grande, como esse país se tornou essa potência extremamente forte. Essa potência que a gente vê no dia de hoje não foi só com guerras, não foi só com sua expansão territorial, mas a gente vê isso com um trabalho com inteligência na época. Só que além de inteligência, souberam lidar com as pressões, souberam lidar com as expressões. Então dali para frente a gente vê ele sendo um país muito consolidado. Então dali, como é que a gente vê esse poder socioeconômico hoje deles? Sendo a principal economia do mundo, onde toda a economia do mundo praticamente se baseia nos Estados Unidos. O dólar é super valorizado, a moeda deles local, que é o dólar, muito valorizado, a gente já vê isso desde então. Só que a gente vê o que? Além de ser um país muito bem industrializado, onde tem uma grande potência, não só de economia, economicamente falando, mas também de territorial. Uma expansão territorial gigante, onde a gente vê ele pelo menos no top 5 de países mais grandes do mundo em expansão territorial. A gente vê eles hoje tendo um combate diretamente com a China, como a gente vê com a industrialização. A gente vê os chineses evoluindo muito dentro de industrialização. Só que a gente vê ainda mais os Estados Unidos só se reforçando, só se retocando e se tornando cada vez mais forte. E com isso, o que a gente vai ver? O Destino Manifesto, que veio naquela época, veio para expandir, veio para trazer maior facilidade de economia. Então, dali para frente, o que a gente vê? A gente vê uma grande facilidade de economia, então a gente vê como isso afeta nos dias de hoje. Então a gente vê os Estados Unidos fazendo algo inusitado na época. E eles mostram que para construir uma nação, construir um império, igual eles construíram, igual eles têm hoje, de industrialização, quanto de guerras, quanto de tudo que eles têm. A gente repara que não é só entre um hino, não é só entre uma bandeira, mas é assim como é o início de tudo. Como que a gente vê, como eles vão estar se estabelecendo, como é que eles vão estar ali indo, sendo um poder central. E eles buscaram isso na época. Eles buscaram trazer
totalmente o poder central pro lado deles. E a gente vê isso em cima de guerras vencidas, onde eles até hoje atormentam muitos países para eles conseguirem uma economia muito maior. Porque a gente vê isso dentro do impacto que eles causam mundialmente e como eles afetam até mesmo os países que têm benefício de petróleo, que é um dos recursos mais utilizados no mundo hoje. Então a gente vê o recurso natural mais utilizado, só que não é um recurso totalmente renovável, não é algo poluente, só que a gente vê isso eles afetando muito. A gente vê do lado aqui onde eles proíbem, que é a Venezuela, onde eles atacam, onde eles proíbem muitas vendas e onde muitos países obedecem isso. Só não obedecem que são as outras grandes potências, exemplo China e Rússia, onde não tem medo de estar entrando em uma guerra. Só que isso afetaria o mundo todo, né, globalmente hoje, falando em si. Só que como a gente fala, desde essa época, a gente já vê que eles se tornam uma nação tão grande que eles aprenderam ao seu redor muitas pessoas, muitos países, e dali para frente a gente vê como eles estão e como eles agem, né? E ali eles construíram essa nação que é tão grande quanto hoje, quanto economicamente, como territorialmente, e como suas escolhas políticas foram muito benfeitoras para eles. E a gente vê eles travando ali em busca do petróleo da Venezuela, onde até mesmo ameaçam tá tirando o atual presidente de lá, e a gente vê muitas dessas coisas. Então eles têm uma grande potência e são algo para ser estudado e inesperado hoje no mundo. Então como é que a gente vê essa estrutura? Como que os Estados Unidos construiu uma desigualdade social dentro do seu país, tipo, equivalente, normal. Só que para quem vai para lá não vê isso. A desigualdade deles hoje para os outros países é enorme. A gente vê eles trabalhando como foi na época e eles trabalham até os dias de hoje. E é algo que é muito inesperado, é algo que é surpreendentemente impactante. E a gente vê isso até os dias de hoje. Não é à toa que se torna um país que é economicamente potência global, mundial, global. Então a gente vê ele como um dos principais, ou se não a principal potência mundial. Então a gente vê eles sendo importantes em todos. E como a gente fala, a gente vê, foi uma construção de império para ser construído até os dias de hoje. Uma nação fortemente sendo principal hoje, porque a gente vê, quando a gente fala de norte-americanos, a gente já lembra totalmente deles, a gente esquece totalmente de Canadá, a gente esquece ali do lado que é o México, e a gente lembra muito mais deles. Então, tudo que os Estados Unidos construíram na época são acentuais até os dias de hoje. E a gente vê isso sendo muito beneficente para eles. E economicamente global, falando assim, principal potência. A gente vê sendo a principal potência e fator de guerras e sendo um país que realmente assusta pelo poder que eles têm. E finalizando, né? Para construir uma nação, não basta você só pensar em si, basta pensar no povo e pensar no futuro. E assim a gente vê. E até os dias de hoje a gente vê eles fazendo escolhas muito corretas de quem vai estar no comando do país e de quem vai continuar lá liderando. E assim a gente vê eles sendo o país que é hoje.